A vida de Andy Warhol talvez esteja mais documentada do que a de qualquer outro artista na história da arte. E tudo isso porque ele, certo de sua genialidade, era simplesmente obcecado pela ideia de fornecer material sobre si mesmo para futuros biógrafos. A cada poucos dias, ele juntava todas as suas coisas do dia a dia em uma nova caixa, colocava a data e a chamava de Cápsula do Tempo. Número tal: após sua morte, foram encontradas em sua casa 641 caixas com todo tipo de tralha, desde talões, bilhetes, contas e até restos de comida, até cintos usados que ele usou depois do atentado. Além disso, ele não se separava do gravador, que chamava de esposa, e no qual gravava todos os seus pensamentos. E ele também gravava todas as suas conversas telefônicas, e quando isso não era possível, pedia ao assistente para fazer anotações delas. Após sua morte, as gravações foram enviadas para Pittsburgh, sua cidade natal, onde ficaram guardadas por muitos anos, à espera de um biógrafo suficientemente louco e meticuloso para organizar todo esse material insano. E só alguns anos atrás essa pessoa apareceu. Esse homem foi Black Gopnik, o principal crítico de arte do Washington Post, e ele escreveu uma biografia de 900 páginas que revela muito do que era desconhecido até então. Hoje vou compartilhar com vocês essa que, na minha opinião, é a história mais verdadeira da vida de Warhol e que difere bastante da versão oficial. Warhol gostava de se chamar de autodidata, mas isso não é bem assim. Ele recebeu uma educação bastante boa como designer, embora não fosse artística, mas que lhe deu uma ótima base. Após se formar na faculdade em Pittsburgh, aos 20 anos, ele seguiu direto para Nova York, onde iniciou sua carreira. A versão oficial descreve Andy como um rapaz tímido e retraído, mas isso está muito longe da verdade. Na verdade, ele era ousado e, eu diria até, descaradamente atrevido, em alguns casos quase sociopata. Logo você mesmo vai perceber isso. Desde a infância, Warhol era obcecado por estrelas e revistas de moda, e o objetivo de toda a sua vida era entrar para o círculo mais alto das estrelas. Toda a sua atividade agitada giraria em torno desse objetivo, o que não combinava em nada com a imagem de um garoto humilde. No começo, em Nova York, ele alugava um apartamento infestado de baratas em Manhattan junto com mais 3 amigos, tentando conseguir um lugar na sua área, no design comercial e ilustração. E era extremamente empreendedor, por exemplo, no Museu de Arte Moderna. Warhol foi direto até um funcionário e ofereceu-se para criar o design dos cartões de Natal para a loja de souvenirs, e conseguiu esse trabalho. Ele também foi até uma livraria e estudou as capas de discos mais interessantes, depois começou a ligar para todos os diretores de arte, oferecendo seus serviços, já entendendo os gostos deles. Ele era como um pequeno tanque tcheco, lembra um de seus amigos? Em apenas alguns dias, ele recebeu seu primeiro pedido, nada menos que da Harper's Bazaar. Mesmo que, durante a entrevista, um Staracam tenha caído da sua pasta. Como podem ver, a modéstia e a timidez dificilmente pertenciam ao Warhol. Essa atividade intensa logo dará frutos, mesmo que muitos que o encontraram o considerassem estranho, um estranho homenzinho feio. Segundo um deles, ele não gostava da própria aparência e sofria muito por causa disso. Ele tinha uma pele horrível, com pigmentação irregular, cheia de espinhas, cabelos ralos que quase todos caíram até os 30 anos e um nariz batatudo. Um pouco mais tarde, ele fará uma rinoplastia e começará a usar aquela famosa peruca, colando-a na cabeça todas as manhãs. Tais experiências marcaram a personalidade do artista, especialmente por ele ser homossexual. No caso de Warhol, os complexos se transformaram em ousadia, autoexpressão e até mesmo em uma despreocupação que beirava a sociopatia, o que acabou permitindo que ele tomasse atitudes e fizesse declarações que outros não ousariam. Ele era um mentiroso patológico, como qualquer um que busca compensar deficiências físicas. Por exemplo, ele afirmava que era virgem até os 25 anos, ou até mesmo por toda a vida. No entanto, há evidências de que ele teve mais de uma doença venérea. Ele mentia por diversão. Em uma entrevista, ele mentiu dizendo que nasceu em Cleveland em uma família von Warhol. Ele optava por um tom suave, quase sussurrado, mas podia repentinamente gritar, assustando o interlocutor, e apreciava esse efeito. Se alguém perguntasse como ele estava, ele podia dizer, estou bem, mas depois, chegando mais perto, acrescentava, mas estou com diarreia, e observava a reação. Por causa dessas travessuras, muitos o achavam bobo, mas alguns suspeitavam que era apenas uma esperteza bem planejada. O primeiro sucesso notável veio para Warhol após 6 anos em Nova York, em 1955.
Ele conseguiu um contrato com uma empresa de calçados no valor de $12.000, uma quantia enorme para aquela época. Naquela época, ele já havia criado uma técnica de ilustração que o destacava entre outros designers e lhe trouxe vários grandes contratos. Ele desenhava os contornos com tinta no papel e depois pressionava a folha contra outra, obtendo uma impressão da tinta úmida. O resultado eram linhas irregulares, aparentemente aleatórias, que ele depois coloria. E o resultado agradava muito aos clientes, entre os quais, naquela época, já estavam as revistas Glamour, Vogue, Harper's Bazaar. Ele também criou ilustrações para a série super popular de livros de aprendizado de espanhol de Margarita Madrigal, que posteriormente foi reeditada várias vezes. Em resumo, após 10 anos em Nova York, aos 30 anos, Warhol já era um designer e ilustrador muito bom, extremamente ativo e bastante bem sucedido. No entanto, ele queria mais. Em meados da década de 50, começou a se desenvolver nos Estados Unidos a arte conceitual, cujas estrelas eram os impressionistas abstratos, Jackson Pollock, William de Kooning, além de Robert Rauschenberg e Jasper Johns. Eles usavam imagens da cultura de massa, quadrinhos, filmes, publicidade. Nesse meio, Warhol, com seus desenhos homoeróticos e ilustrações publicitárias, era considerado um outsider. Isso o deixava muito chateado. Ele achava que artistas e críticos o evitavam. Ele precisava desesperadamente encontrar uma maneira de entrar nesse meio tão desejado. Gopnik afirma que o momento de revelação de Warhol aconteceu em 1962. O futuro artista reclamou entre amigos que todas as imagens da cultura pop já tinham sido usadas e pediu para lembrarem de algumas ainda não utilizadas. Uma decoradora chamada Muriel Latour disse que tinha uma ideia, mas queria $50 por ela. Warhol rapidamente fez um cheque e ela disse: "Você precisa achar algo que quase todos reconheçam." Algo como uma lata, sopa Campbell's. A propaganda dessa sopa estava em toda parte naquela época. E foi assim que nasceu a ideia da sua primeira pintura pop art com as sopas Campbell's. Segundo a versão oficial, o decorador perguntou a Warhol o que ele gostava, e ele respondeu: sopa Campbell's e dinheiro. Essa versão atribui o nascimento da ideia ao próprio artista, mas Gopnik afirma que o momento eureka de Warhol não pertence a ele. E não há nada de errado nisso. Já vimos com os exemplos de Picasso e Malevich que, na maioria das vezes, não é a própria ideia, mas sim a habilidade de desenvolvê-la e vendê-la que se tornam os fatores-chave para o sucesso. Warhol tinha plenamente aquele dom do marketing chocante, ou kitsch, que ajuda a vender arte para o público. Gopnik o chama de uma grande esponja, querendo dizer sua capacidade de absorver e processar ideias. De qualquer forma, no dia seguinte, Andy foi ao supermercado Finest e comprou uma lata de cada tipo de sopa Campbell que havia lá. E logo ele criou um conjunto com todas as 32 variedades de sopa, que hoje está exposto no MoMA de Nova York. Quanto aos significados, essa obra desafia a banalidade do dia a dia. Seguindo os postulados do ready-made, Warhol tenta transformar algo extremamente banal e comum em uma substância elevada pela arte, afirmando que até mesmo as coisas mais cotidianas podem se tornar arte pelo toque do artista. Os 32 tipos de sopa na primeira obra levam posteriormente à ideia de multiplicação do objeto pop. E a ideia de multiplicar a banalidade, aumentando ainda mais sua rotina, se torna sua marca registrada, que ele vai reproduzir mais de uma vez. Por isso aparecem 50 latas de sopa, 100 latas, 200 latas. Depois das sopas Campbell, rapidamente vieram outras famosas obras pop de Warhol. Garrafas verdes, Coca-Colas, 192 notas de $1, caixa de almofadas de sabão, Brillo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlon Brando e Elvis. No começo, ele faz apenas desenhos, mas depois passa para a serigrafia. Ele tem a ideia de que uma descoberta técnica na ilustração pode funcionar desta vez também. Ele estuda e começa a aplicar a serigrafia, uma técnica já conhecida mundialmente antes dele. O método consistia em esticar uma tela de nylon em uma moldura, cobri-la com um reagente e direcionar a luz de um projetor com um dispositivo fotográfico para a tela. As áreas expostas à luz endureciam e o restante era lavado. Assim era criado o stencil, que depois era colocado sobre o tecido e pintado por cima com um rolo. Para cada cor era feito um stencil separado. Foi exatamente assim que todas as famosas pinturas de Warhol foram feitas. Como você pode ver, nada era feito à mão nelas. Isso se parece mais com impressão tipográfica colorida. Nesse instante, Warhol, ávido por fama, tem uma ideia brilhante. Ele começa assim a retrabalhar fotos de celebridades de revistas e jornais.
Ele simplesmente pega uma foto de Elvis Presley ou Liz Taylor e passa pela sua máquina. Como pode-se observar, Nick Safronov não foi o primeiro a ter a ideia de pintar retratos de celebridades, presenteá-las e depois alegar que foram encomendados por elas. Andy Warhol veio antes. Ele não era nada tímido. Mas esse truque talvez nem tivesse funcionado se não fosse pela morte trágica e repentina de Marilyn Monroe, que chocou o mundo inteiro naquele mesmo ano de 1962. Já no dia seguinte à morte da estrela, Warhol exibiu seu famoso díptico, Marilyn. Não se sabe se ele trabalhou a noite toda ou se o retrato já estava pronto. No entanto, o surgimento do retrato foi incrivelmente oportuno e causou muito alvoroço na onda da tragédia. Em breve, ele criará várias estátuas da Liberdade e Mona Lisas. Na minha opinião, obedecendo exatamente a mesma ideia de explorar imagens populares sem reduzi-las ao nível de cartões postais em massa. Todas as suas obras, exceto as primeiras latas de sopa Campbell, eram serigrafias nas quais ele mesmo não colocava a mão. As fotos eram tiradas por outra pessoa e a parte técnica era feita por seu assistente malanga. Até 1972, no período mais produtivo de sua carreira, Warhol não criou nenhuma obra desenhada. Embora um pouco mais tarde, ele mesmo começa a fotografar com uma Polaroid e já essas fotos ele transforma em serigrafias. Nessa época, ele começa a ficar conhecido. Os retratos de Monroe romperam a represa. Warhol começou a ser mencionado, embora não positivamente. Ele era conhecido como um bajulador de celebridades e uma pessoa muito estranha e desagradável. Aos 30 anos, ele era conhecido em entrevistas de televisão por colocar 2 dedos nos lábios e dizer algo como "é" ou Mas nada mais ocorreu com as câmeras ligadas. Não era uma cena muito agradável. Para entrevistas ao vivo, ele frequentemente levava Malanga, seu assistente, e dizia: "Por que vocês não fazem algumas perguntas ao meu assistente Jerry Malanga? Ele pintou muitos dos meus quadros." E nisso ele não estava mentindo. Contudo, ele não era muito popular entre os artistas. No final dos anos 60, em uma festa, o bêbado de Kooning dirá a Warhol: "Você é um assassino da arte, da beleza e até do riso." Acho que essa atitude afetava Warhol, porém, ele não podia demonstrar, pois já havia incorporado o papel de artista excêntrico e se tornado escravo de suas próprias extravagâncias. Ele faz uma exposição na Galeria Stable, onde basicamente organizou um depósito de caixas de sabão Brillo. Os visitantes vagavam pelos labirintos, esbarrando uns nos outros. A exposição teve um efeito estrondoso. As pessoas lotavam o lugar, mas ninguém comprou nada. Ainda viam Warhol como um excêntrico, um entretenimento curioso para dar risada. Porém, isso tudo contribuiu para popularizar o nome Warhol. E sua renda chega a $100 mil por ano, o que lhe permite comprar um loft em Manhattan, onde antes funcionava uma fábrica de chapéus. É exatamente esse espaço que ele transforma naquela famosa fábrica, que se tornará seu ateliê, oficina e o lugar mais popular para encontros em Nova York. Ele reveste todo o espaço com papel alumínio e tinta spray prateada e começa a organizar festas boêmias barulhentas com drogas, sexo e performances selvagens. Warhol e sua fábrica começam a aparecer nas colunas sociais e logo ele alcança seu tão desejado objetivo. Celebridades começam a aparecer entre seus convidados. Ele finalmente passou a fazer parte do círculo mais alto. A fábrica se torna uma vitrine e, ao mesmo tempo, uma linha de produção, produzindo até 80 impressões por dia. Os negócios estão crescendo. E foi nessa época que ele começou a andar por aí com um gravador chamado Xena, que nos forneceu todas as informações a seguir. Apesar do sucesso relativo, o temperamento inquieto de Warhol não lhe dá descanso, e ele quer abraçar tudo. Ele funda sua própria banda punk, monstruosa em termos de som, que ele coloca como trilha de fundo em suas festas, mais para irritar as pessoas do que para entretê-las. Tudo o que ele quer é que falem sobre ele, não importa o que. Sempre os deixe querendo menos, declara Warhol em resposta às reclamações sobre o som monstruoso da banda. A banda se separou um ano depois, mas Warhol já tinha uma nova paixão, o cinema, com o qual ele se dedicaria nos próximos 4 anos. Nesse período, ele produziu mais de 100 filmes pretensiosos e extremamente maçantes. Por exemplo, o filme de 8 horas, Como Dorme Seu Amante, ou o filme de 12 horas especialmente desacelerado, no qual simplesmente... Na primeira estreia, 8 pessoas compareceram, mas 2 saíram depois de 1 hora. Warhol, um exibicionista incorrigível, faz de tudo para promover sua marca e, logo após um caso trágico, ganha também a fama de um tipo de Mefistófeles, atraindo seus jovens amigos para uma morte certa.
O jovem dançarino Freddie Herco, depois de mais uma festa na fábrica, tomou um banho e um pouco de dietilamida do ácido lisérgico e então saiu pela janela ao som da música de Mozart. Quando Warhol foi informado sobre a morte, ele apenas declarou que lamentava não estar lá para filmar aquela queda. Essa frase lhe rendeu a fama de excêntrico insensível, uma imagem reforçada por uma série de quadros que ele lançou na mesma época. Neles, ele saboreia acidentes, mutilações humanas e cadeiras elétricas. O Gopnik acha que Warhol estava apenas tentando chocar o público, e eu concordo com ele. Acho que o artista, em algum momento, se fundiu tanto com essa pose, com a imagem de um excêntrico cínico, que recuar se tornou impossível. E duvido que ele quisesse isso. Essa imagem vendia muito bem ele e suas obras. Ele ainda usará essa piada estranha novamente. Naquela época, ele se aproximou de uma garota rica chamada Edie Sedgwick, que o idolatrava e o seguia como uma sombra por toda parte, pagando suas contas. E quando ela finalmente fugiu dele com Bob Dylan, ele disse com ciúmes: "O que você acha quando a Edie vai se suicidar? Espero que ela nos avise, para que possamos filmar isso." 6 anos depois, Sedgwick morreu de overdose de barbitúricos. Ele dirá o mesmo sobre si mesmo após o famoso atentado, afirmando que gostaria de estar lá para filmar tudo isso. O atentado ocorreu em 1968. Warhol já tem 40 anos, é famoso e está cercado literalmente por centenas de admiradores e acompanhantes duvidosos. 3 de junho, uma certa Valéria Solans, fundadora e única integrante da Organização pela Castração dos Homens. Ofendida porque Warhol a filmou pouco em seus filmes, ela saiu do elevador na fábrica e atirou várias vezes no artista, acertando também seu amigo. Algumas horas depois, na Times Square, ela disse a um policial confuso: "A polícia está me procurando? Eu sou uma filha das flores, ele controlava demais a minha vida." Warhol não apresentou queixa e ela pegou apenas 3 anos. Por roubo de carro, dão mais tempo. O ferimento foi horrível. 2 orifícios no arco do diafragma. O esôfago estava separado do estômago, então comida e ácido gástrico vazavam por baixo. O fígado, com a parte esquerda esmagada e sangrando, e o baço foram totalmente destruídos. Warhol entrou em coma, mas sobreviveu, e depois de se recuperar começou a se livrar de seu círculo duvidoso. E eles, sentindo-se desnecessários, começaram a deixá-lo. Por outro lado, ele fez amigos mais elegantes, como Lee Radziwill e Mick Jagger. Comprou uma propriedade em Montauk e um Rolls Royce marrom chocolate, e uma casa de campo. Em 1969, ele lança sua própria revista, onde estrelas entrevistam estrelas. A revista o ajuda a atrair clientes para seu novo negócio, com serigrafias de retratos de amigos, patronos e várias celebridades, entre eles Gianni Versace, o Shah do Irã, Chris Evert e Dolly Parton. Mas tudo isso é trabalho sob encomenda. Esses retratos, tecnicamente originais e, sem dúvida, valiosos, não traziam novidade, tornando-se apenas mais uma reprodução da técnica. Na obra de Warhol, surgiu uma crise. Se você cria o valor do seu trabalho com alarde, kit e choque, sempre corre o risco de que o público só te valorize enquanto você o diverte. Sem a fábrica de ações malucas e declarações chocantes, a estrela de Warhol começou a declinar no final dos anos 70. Ele coloca um anúncio no jornal, no qual promete assinar qualquer objeto que lhe trouxerem em troca de uma taxa e dá seu número de telefone verdadeiro. Esse anúncio ousado e engraçado poderia parecer mais uma provocação, mas na verdade não foi o primeiro da história. Assim como Dalí ou Picasso, no final da carreira, Warhol decide vender o que tem de mais valioso, seu nome, assinando objetos sem valor. Como o lendário Rei Midas, observando enquanto eles se transformam em ouro ao toque de seu gênio. Ele diz: ganhar dinheiro é uma arte, trabalhar é uma arte, e um bom negócio é a melhor arte. E isso finalmente consolida sua reputação como um homem de negócios. Warhol volta aos primeiros dias quando criava anúncios e funda o estúdio de design chamado Estúdio Andy Warhol, vendendo seus designs agora por um valor completamente diferente. Por exemplo, sorvete para Schrafts, uma garrafa de edição limitada para a vodka Absolute e coisas do tipo. E esse é um ótimo design, mas será que isso é arte? No início dos anos 80, ele começa a colaborar com a estrela em ascensão do mundo da arte, Jean-Michel Basquiat. Gopnik sugere que o jovem prodígio lembra ao Warhol de 50 anos o próprio Warhol,
mas agora a reputação de Warhol prejudica a colaboração. Um crítico escreveu que o trabalho conjunto deles parecia uma das típicas manipulações de Warhol, que desprezava e subestimava a inteligência do público. Basquiat, por sua vez, parece um cúmplice excessivamente voluntário. No final, Basquiat se distanciou de Warhol e isso feriu profundamente o artista. Ele escreve em seu diário: "Eu só queria correr para casa, pintar e parar de fazer retratos sociais." Mas é claro, ele não faz nada disso, porque os retratos traziam dinheiro que ele adorava gastar. Ele comprou um punhado de diamantes e andava por aí balançando-os no bolso. Todos os dias ele ia às lojas de antiguidades e comprava móveis, enchendo toda a sua casa com eles. Um dia ele deu um retrato de Marilyn Monroe para um amigo, mas este perguntou: "Admita, no fundo você sabe que isso não é arte, não é?" Warhol respondeu: "Enrole ela em papel pardo, coloque no fundo do armário e um dia ela vai valer $1 milhão." Ele errou por apenas 100 vezes. Em 2008, esse retrato foi vendido por $100 milhões. Warhol morreu aos 58 anos de gangrena causada justamente por aquele ferimento à bala. Durante todos os anos após o atentado, ele usou cintos especiais para manter os órgãos internos no lugar. Nas cápsulas do tempo, foi preservada uma coleção inteira desses cintos pintados em várias cores alegres. E assim como a infinidade de tralhas deixadas pelo artista nas cápsulas do tempo, seu legado agora nos parece caótico e controverso. Mas por mais duvidoso que o caráter de Orkola e seu legado possam nos parecer, como personalidade, na arte ele é, sem dúvida, marcante. Ele conseguiu fazer o que poucos conseguiram, vender a mediocridade por um preço astronômico. Sua morte finalmente tornou realidade a piada que ele tanto gostava. Havia pessoas suficientes lá que conseguiram filmar isso.